Primeira questão é conceito de linguagem histórica e estrutural. Vamos lá, né? Questão complexa essa, mas... essa é uma pergunta que eu me divirto por causa do seguinte. Quando você entra num curso de letras, como eu fiz... Você foi lá na FEFELESH? Fui na FEFELESH da Sobreviveu? USP, né? Sobrevivi a FEFELESH, mas assim, eu fiz a FEFELESH em picados. Então assim, eu fiz um ano, eu largava, fazia outro ano. Pior que às vezes, assim, sei lá, não dava nem tempo de trancar. Só larguei a faculdade acho que 3 vezes. Mas as outras que aí eu tranquei mesmo, aí pausa, sabe? Então eu fiz ela totalmente de picado. Mas eu sobrevivi a FEFELESH e todo mundo toma um choque, né? Acho que 90% dos alunos de letras tomam um choque na primeira aula. Que você vai ter uma aula de linguística e todo mundo fica assim meio assustado, falando, não, peraí, eu tava esperando uma coisa e veio uma coisa completamente diferente. Linguística, dependendo do professor, você chora mesmo. Eu tive sorte de ter professores que foram muito claros pra mim. Então, vamos lá, definição clara. Linguística é uma coisa, é o estudo da língua, não é da linguagem. Isso que confunde todo mundo, né? É estudo da língua. Então você vai estudar, basicamente, português, inglês, alemão, etc. Só que não é gramática também. É um estudo com várias perspectivas sobre a língua. Então você pode estudar, por exemplo, português historicamente, você pode estudar o português falado, você pode estudar a diferença de português urbano para o rural. São vários estudos possíveis e um não tem nada a ver com o outro, né? Mas o século XX ficou muito marcado pela ideia de linguística estrutural, né? Do curso de linguística geral do Ferdinand de Saussure, ele era suíço. Esse curso é póstumo, né? Ele ministrou para os seus alunos, mas eles que compilaram em livro 3 anos depois de sua morte. E foi lançado ali no comecinho, mais ou menos junto com a Primeira Guerra Mundial, né? Mas acho que foi em 1916, salvo engano. E esse curso, ele foi assim um hecatombe para os estudos de linguagem e língua. Principalmente por causa do seguinte, ele começou a estudar a estrutura da língua. Isso que vai é justamente o Saussure que vai gerar o tal do estruturalismo. Então, estruturalismo, eu vivo falando, a pessoa assim sabe o que é marxismo, sabe o que é psicanálise, sabe, mais ou menos, seu geralzinho básico, sabe? Beabá, básico do né? beabá, do positivismo, etc. E o estruturalismo é o que gera 90% das coisas que a gente está vendo hoje. Estruturalismo pouca gente conhece. Então ele foi lá estudar estruturas da língua, qualquer unidade básica estrutural da língua, assim por diante. Então é um estudo muito específico. Então assim, se você tiver um professor bom, ele consegue transformar aquilo ali em uma coisa humana para você, ser uma coisa clara. Se você tem um professor ruim... Aí já começa a azedar, né? Você passa ali, sei lá, eu conheci gente que passou 3 anos tentando entender o que é linguística e não entendeu nada, sabe? E qual que é a repercussão disso pro mundo atual? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Vou dar um exemplo muito simples. Uma palavra que ela tá muito em voga hoje, né? Racismo. Vou usar uma palavra pesadona, assim, racismo. Bem pesada. Bem pesada. Vamos ter advertência no YouTube. Pois então... né? Aquela coisa já dá uma densidade, assim. Você tá falando normal, né? Que você daqui a pouco você usa uma palavra como essa, já vê que você já se impertiga na cadeira, né? Já fala, opa, peraí, vamos Agora falar... ficou sério. Exato. A palavra raça, ela não tinha o significado que ela teve no século XX. Esse significado, ele também não veio naturalmente, com as pessoas falando, não é uma coisa que vem de baixo. Não, é uma palavra cujo significado veio lá de cima, com agências, relações públicas, muita propaganda, muito marketing político, etc., para você transformar um conceito que era usado de uma forma em outra. Então é muito comum, por exemplo, quando você pega um livro do século XIX para trás, você observa, né, que alguém vai lá e fala assim, raça, por exemplo. Mas eles usavam raça mais ou menos no sentido que nós usamos a palavra etnia hoje. Ah, tá. E é uma coisa meio estranha, assim, né? Você fala assim, tipo, raça latina. Não hoje se usaria, né? Hoje em dia não se usaria. Não faz o menor sentido. Mas você vai ver isso em grandes escritores. O Machado de Assis, que é mulato, ele usa a palavra raça. Num sentido que hoje seria condenado. Entendeu? Porém, hoje você pega aquela estrutura e fala assim, vamos pegar essa palavra aqui, vamos dar um outro significado para ela. E aí passou-se a usar este termo
com um sentido político completamente diferente, né? Eric Fögling fez um livro inteiro, né, chamado Raça e Estado, que ele está discutindo exatamente essa questão. Antes do Darwin, você usava a raça num sentido completamente diferente. Hoje ele é um sentido já ideológico por si. Você fala, mas peraí, eu não falei nem A, nem B, nem C. Eu simplesmente usei a palavra. Não, já veio ideologia junto, você já percebeu assim? Todo mundo já ficou meio. Opa, peraí, atenção, né? O algoritmo do YouTube já tá lá. Opa, peraí, que vocês estão. Sabe, de olho ali em cima. Então, este é um exemplo do impacto que esse tipo de estudo de linguagem causou no século XX. Certo. E como é que a mídia explora isso? Há muitas formas, né, como você consegue perceber um uso midiático de um termo. E não precisa ser um termo tão ideologicamente carregado assim. Dá um exemplo muito simples, né? Eu não quero colocar questões políticas aqui, né? Mas vamos colocar só uma manchete de hoje, assim, hoje, né? Tá acontecendo alguma coisa em Brasília, estão acontecendo julgamentos, baseando-se no 8 de janeiro, o famoso 8 de janeiro. Aí eu vejo constantemente, né? Cabeleireira que pichou estátua. Eu não vou nem me aprofundar nesse termo. Ora, pichar, piche, que forma a tinta, pichar é uma coisa bem específica. Você precisa... Não é qualquer pintura, por exemplo, você passar um rolinho lá, você, sei lá, jogar um balde de tinta, que é bem pior que um picho, não é um picho. O picho, ele exige o tipo de tinta específica para gerar uma pichação. Não, aquele com spray e tal. Que é difícil de tirar, você pode passar lá um sabão, etc. Não, aquele negócio não sai. Sair. Que é o que a gente vê no centro de São Paulo, por exemplo, de qualquer cidade. Pichado. Tá tudo pichado. Aí realmente tá pichado. Você não consegue limpar aquilo ali com facilidade. Inclusive, você às vezes pode pegar uma demão de tinta, passar por cima e continua... Não sai com facilidade aquele negócio. A ideia dele é justamente ser marcante. Ora, a cabeleireira, seja A, B, não tô falando de questões políticas, ela não pichou, ela escreveu com batom. Escreveu com batom. Batom é qualquer mulher sabe, você passa um paninho molhado ali, tirou. Entendeu? Então, isso muito diferente de pichação. De uma pichação. Aí eu vejo, por exemplo, que o julgamento... isso já é um problema midiático, então você vê constantemente, na cabeleireira que pichou. Quando você vê, assim, só notícia, a cabeleireira que pichou, vamos imaginar que você acabou de acordar de um coma depois de 10 anos. Aí você acabou de acordar de um coma, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ver o G1, obviamente. Aí você vê lá, cabeleireira que pichou, você pensa, nossa, ela é uma pichadora, né? Deve ser, sei lá. Pichadora profissional, picha de noite, nas horas vagas, né? Você já imagina até as sopas dela, né? Já chegou lá, sabe, com o bonezinho virado pra trás, sabe? Cantando umas coisas lá perigosas. Ela chega lá toda escondida e... Não foi isso. Mas a repetição constante da cabeleireira que pichou, te dá uma sensação. Segundo ponto. Aí já não vamos nem pra mídia. Olha como isso afeta o direito. Ela está sendo condenada por vandalismo. Vandalismo? Eu tenho um livro contra vandalismo. Contra vandalismo em prédios públicos, inclusive. Inclusive, assim, contra uma presidente que eu não gostava. Mas eu falei, não façam isso. Não invadam lá o Congresso. Tem um livro. Eu escrevi um livro contra isso. Mas, assim, o que ela fez também... Assim, pra você chamar de vandalismo aquilo ali... Você precisa dar uma forçada, mas muito bruta. Entendeu? Senão, sei lá, uma pessoa que vai lá no banheiro da Câmara dos Deputados, escreve lá com lápis, sabe? Uma piadinha lá qualquer. Pô, também é um vândalo, também foi um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, esse tipo de coisa mostra um efeito muito grandioso e muito perigoso que as pessoas não percebem. Elas acham, por exemplo, que as leis são decididas na Câmara. Não, tudo que aconteceu com esta mulher foi decidido linguisticamente por agências linguísticas anteriores. Entendeu? O destino dela está selado, porque ela está sendo condenada por vandalismo, porque ela é uma pichadora. Simplesmente ela foi lá... Se escrever aqui nessa mesa, sei lá, o tia da limpeza passa aqui, sabe, acabou o problema. Mas não, ela está sendo condenada, né, como o maior perigo à democracia no Brasil. Quem escreve o dicionário manda no mundo, né? Eu achei a Exatamente. frase atribuída a Stalin. Não sei se foi verdade que ele escreveu, mas é atribuído a ele, né? Então você está dizendo que a língua nossa determina a visão de mundo, o que é totalmente correto, né? E como seria, vamos fazer aqui um exercício, como seria certo o título dessa cabeleireira, então? Então, você pode... Sem manipulação.
Bom, eu sou editor de revistas e jornais, né? Já trabalhei em diversos sites como editor, sendo editado também. Esse é o tipo de manchete que eu nunca deixaria um jornalista escrever. Se já saiu em algum lugar que eu trabalhei, foi contra a minha vontade, viu? Só pra deixar bem claro. Mas ela, assim, você pode dizer que ela escreveu com batom. Tá, Você então pode seria dizer certo. que ela mesmo vandalismo, por exemplo. Vandalismo, você pode até falar assim, tá, é vandalismo. Só que assim, vandalismo você pode reparar, tal como eu falei, né, da palavra racismo, tem um peso gigantesco. Tem, vandalismo tem. Vândalos. Porque assim, quando eu penso assim em vandalismo, eu não consigo imaginar uma pessoa que cometa vandalismo uma vez na vida. Eu imagino um vândalo, eu imagino uma pessoa, sabe, destruidora. Aquele tipo de gente que você Como vê na rua... Você fizeram já... com a estátua do Borba Gato. Aqui em São Paulo. aquilo ali pra mim é vandalismo, é botar fogo. É uma destruição pesada. Dá outro exemplo, que explica este aqui. A diferença entre acidente e incidente. Todo mundo estudou isso na gramática. Pra você passar no vestibular, às vezes você cai uma questão sobre isso, você tem que saber. Acidente é algo grave, incidente não é grave. Então, nesse sentido, você pode reparar, eu não tô dando uma definição perfeita, porque a gravidade também varia. Pode ser variável. É variável, tudo bem. Só que acidente, isso já aconteceu, por exemplo, né? Vira um texto na minha mão falando o incidente causou a morte de 3 pessoas. Eu falei, opa, peraí, então não é incidente. Aí não é incidente, é acidente. Aí é acidente. É o mesmo caso desse vandalismo. Bom, vandalismo pressupõe algo grave. Pressupõe um dano talvez irreversível. Pressupõe uma destruição que você não pode chamar um batonzinho de vandalismo. Entendeu? Com isso, o que eu quero dizer, isso é muito importante para o pessoal do direito. Eu gostaria muito que os operadores do direito soubessem pelo menos o básico sobre isso. As sentenças estão dadas muito antes do devido processo legal. Claro. A forma como tá você tudo escreve, combinado, a forma como sai na mídia, a escolha das palavras, o termo que é constantemente repetido. Já prepara a opinião pública para aquilo que eles querem. Muita gente, por exemplo, que estuda retórica, eu tenho um curso de retórica, né? Dá para você saber disso aí muito bem. Tem muitos exemplos sobre repetição, por exemplo. Então, fala da retórica e dá uns exemplos, então. Exemplo famoso da repetição, aquele famoso discurso do Churchill, lembra? Quando ele vai... É um discurso transmitido pelo rádio, pela voz do próprio Churchill, e ele fala sobre o moral das tropas britânicas no único momento em que a Alemanha parecia que iria ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então ele faz uma descrição mais ou menos ordenada sobre o que os soldados britânicos iriam enfrentar e o que eles deveriam fazer. Então ele começa a falar: We shall fight on the beaches. We shall fight... É famosíssimo, né? We shall fight on the street, we shall fight on the hills. On their hills, né? Ele fala, na verdade. Fica meio estranho, né? Pelo rádio, mas ele fala nas colinas deles, quer dizer... Olha o que é interessante aqui. Tem muitos estudos, né, sobre esse discurso. Ele, na verdade, ele é baseado no poema If, do Kipling, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, por The Jungle Book, né, que virou Mowgli, o Menino Lobo, né, o filme da Disney. Ah, tá. Rudyard Kipling, ele escreveu sobre tudo, escreveu sobre política, escreveu coisa infantil, às vezes quando você lê, quando você é adulto, você fala, pessoa que não era tão infantil assim. Escreveu sobre tudo. Ele morou na Índia e tal. Uma coisa meio biológica também, ele escreveu sobre tudo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É baseado nesse poema If, que ele escreveu pro filho. E o poema também faz essa coisa onde você fica repetindo if, né? Se. E ali ele usa a palavra fight constantemente, né? Então ele fala assim, we shall fight on the beaches. Quer dizer, é um soldado foi colocado num navio na Inglaterra, desembarcou na França. We shall fight on the beaches. Primeira coisa, desembarcou na praia. E depois, nas colinas, quer dizer, tá subindo. Daqui a pouco, vamos chegar nas cidades. We shall fight on the streets, and we shall fight... E começa... we shall fight on the air, porque estão vindo os aviões também, né? Da RFA. Ele começa a descrever até a hora que você tá percebendo que esta fight, você não está sozinho. Quer dizer, foi uma repetição muito adequada, ali muito bonita, inclusive. Uma retórica de primeira, né? Exato.
Porque quando você tá vendo... se você chega na praia, você tá com medo. Você chega na colina, você tá cansado. Na hora que você chega na rua e você vê os aviões, você fala, opa, peraí, mas eu não tô sozinho. E nós é que vamos vencer essa batalha. Eu posso até morrer, mas o meu exército é o mais poderoso aqui. Nós é que estamos invadindo ponto a ponto. Invadindo com aspas porque ele tá na França, né? Mas assim, estamos retomando um espaço ponto a ponto. E aí ele termina, né? We shall never surrender, pelo menos na parte mais famosa, né? Porque esse discurso é bem mais longo. Isso é um tipo de repetição adequada. Agora, se você vai pra mídia, você vai ver repetição, né? Tipo, golpista, antidemocrático. O tempo todo, sabe, só com aqueles mesmos termos. Eu já vou até falar uma coisa aqui pros seus ouvintes. Depois que você percebe esse tipo de jogada, você vira uma pessoa que acha todo mundo chato. Porque liga na mídia, liga lá no canal de notícias da TV aberta, você percebe rapidinho como todo mundo é repetitivo e chato. Tudo combinado. Né? Pois é. Já dão as ordens para incutir nas pessoas determinadas ideias e vai, E fica pronto, pois é. Qual outra técnica de retórica eles usam? Tem muitas técnicas. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro chamar a atenção de todo mundo é uma coisa que o Aristóteles chamava de função psicológica da linguagem. O que é função psicológica? Tentar colocar, né, uma coisa muito complexa em termos simples. Alguns termos, tal como eu falei do racismo, dá pra usar aquele exemplo mais uma vez, porque como ele é chocante, ele é bastante didático. Que ele causa uma sensação imediata, uma resposta imediata, sem que eu tenha dito nada. Sabe? Você simplesmente, todo mundo já gera uma emoção imediata. Exato. Então a palavra que tem um peso já desgastante. Eu costumo dizer, a partir dessa definição do Aristóteles, que nós estamos hoje usando uma linguagem em um sentido histérico. Tá? Por quê? Uma função psicológica, por exemplo, você colocaria em alguns termos. Você coloca assim, por exemplo, isto aqui é algo, sei lá, violento, isto aqui é algo, sei lá, grandioso, qualquer tipo de termo desse tipo, de vez em quando numa conversa. Hoje a conversa, ela só tem os termos exagerados. Certo. Virou uma linguagem sensacionalista, né? Sim, só que ela é estourada. O que é uma pessoa estourada? É uma pessoa que você não leva a sério. O exemplo mais famoso, né, o que eles fizeram lá com o regime da Itália na década de 30. Tudo é fascista. Enche o saco. Quando alguém começa a usar esse tipo de termo, você já fica assim meio, sabe, é chato. É simplesmente uma pessoa chata. Porque ela é histérica. Porque ela só usa termos muito grandiosos. Todo mundo já teve essa experiência, né? Sabe aquela vizinha fofoqueira? Que ela exagera demais tudo que ela fala. Tudo exagerado. Aí fica cansativo. Perde a credibilidade. Não só a credibilidade, como ela se torna uma pessoa que você fala assim, olha, a sua vida, na verdade, ela é sem emoção. Eu consigo perceber que uma pessoa que tá lá falando que todo mundo é grandioso, sabe? Ou então começa a falar de si própria, né? Também é muito costumeiro isso. Começa a falar de si própria de uma maneira grandiosa, né? Nossa, porque eu fiz isso, é porque meu tio é aquilo, não sei mais o que eu olho e falo assim, mas que vida vazia. Essa mesma sensação, ela é passada por discurso. Então, uma pessoa que fica usando demais termos tipo, porque o machismo da sociedade, porque o racismo estrutural, termo do estruturalismo, né? Porque, sei lá, isso aí é a mesma coisa que, sei lá, matar 6 milhões de judeus. Assim, isso aqui é uma linguagem histérica. Ela tá... É uma hipertrofia da função psicológica da linguagem e ela causa uma sensação diferente. Uma coisa bem diferente, um bom uso, vamos dizer assim, da função psicológica da linguagem é quando você está, de fato, querendo delimitar. Olha, só um ponto, tá? Um bom discurso, ele é delimitador. A grande ideia é você delimitar pontos. Falar assim, olha, você estava achando que com um termo você estava querendo dizer isso aqui, eu vou mostrar que na verdade isso aqui é uma coisa, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Ele é bem delimitador, ele é fragmentador até, né? Este é um bom uso. Bom uso da função
psicológica da linguagem é quando nós queremos falar assim, tá, mas nós aqui, por exemplo, nós fazemos parte deste grupo daqui ou daquele grupo de lá. Ao que nós estamos querendo associar? O que nós toleramos? O que nós discordamos radicalmente? O que para nós é razoavelmente neutro? Isso é muito comum, por exemplo, em discussões religiosas. Uma discussão religiosa que ela seja proveitosa, que é raríssimo, óbvio, mas que ela seja proveitosa, por exemplo, um católico e um protestante discutindo. O que eles podem ver? A partir de qual ponto de vista que os dois tenham em comum, vamos delimitar por que um vai para este lado, por que aquele vai para aquele outro lado. Isso é uma delimitação adequada. A partir de um ponto de vista em comum, vamos separar. Vamos verificar o que cada um tem em comum e por quê. E por quê? Este e por quê é o ponto mais legal quando você tem um discurso honesto. Justamente porque a maior parte das pessoas não sabe explicar o porquê do que elas pensam. Às vezes você vai ter que verificar, mas talvez você tenha uma filiação religiosa, uma filiação política, etc. Sem saber por quê. É meramente por contingências históricas. Inércia. Minha família era assim, então eu continuo pensando assim. Aí quando você explica, fala assim, olha, mas aconteceu uma coisa lá no passado, no qual sua família também não tinha nenhuma relação, não sabe de nada. Opa, peraí. Então temos alguma diferença aqui que eu não tinha percebido. Esta ideia de você fazer uma pessoa perceber algo que ela não tinha até então percebido, isto é o mais interessante em um discurso honesto, né? Um discurso calmo, né? Tem que ser calmo, tem que ser é de outra forma, né? Não são como são os não discursos é explosivo, né? Exato. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.